Olá, muito boa tarde. Bem-vindos a mais uma live Conversas com a Sol. Para quem não me conhece, o meu nome é Solange Faria, sou terapeuta holística. Hoje venho conversar com o meu querido amigo Anderson. Para alguns de vocês, já muito conhecido aqui no canal, já fizemos outras lives juntos. Para quem não o conhece, ele também é um terapeuta holístico, um terapeuta sistémico maravilhoso. E hoje o tema da nossa live é as ilusões das redes sociais. O que é que estas redes sociais nos fazem? Ou seja, temos muitas coisas maravilhosas para usufruir, temos muitas coisas que nos ajudam, que as redes sociais nos ajudam, possibilitam esta conexão com outras pessoas de outros países, outras culturas, possibilitam-nos muita aprendizagem. Existe muito conhecimento, existem muitas coisas boas nas redes sociais. Mas também, como em tudo na vida, existe o outro lado. E é sobre isso que nós viemos aqui falar hoje. Oi, amiga, tudo bem? Tudo! Saudades! Quanto tempo, hein, amiga? Verdade. Como estás? Tô muito feliz, nossa, tô muito feliz de estar aqui contigo. É um E prazer sempre estar aqui contigo. Tu me ouves bem? ótimo! Vejo-te bem, ouço-te bem. Podes-te apresentar? Boa tarde a todos que estão nos vendo nessa live, assistindo aqui do Brasil e de fora do Brasil. O meu nome é Anderson, para quem não me conhece, sou terapeuta de constelação familiar. É, E eu estou muito feliz de estar aqui fazendo essa live com a minha amiga Sol, querido, um beijo. É muito bom estar aqui contigo sempre. E aqueles que nos assistem de fora do Brasil, um beijo também, de Portugal, Estados Unidos, qualquer lugar do mundo. Essa que é a vantagem, né, das redes sociais e da internet. A gente atinge várias pessoas ao mesmo tempo e do mundo todo, né? Tem essa vantagem também. A Sim, internet, ela existe assim como uma ferramenta mesmo para unir as pessoas, né? Já entrando na nossa live, né, que é sobre as redes sociais, né, entrando um pouquinho na nossa live, a internet ela veio como uma ferramenta já realmente para unir as pessoas que estão muito distantes, né? No caso, você que está em outro continente, na Europa, conversando comigo aqui no Brasil, na América do Sul. Olha que coisa maravilhosa, em tempo real, né? E isso é verdade. muito bom. E é sobre isso. As redes sociais têm coisas maravilhosas, como esta conexão, não é? Nós podemos chegar a qualquer continente hoje em dia, podemos também usufruir das redes sociais de formas maravilhosas, porque temos muito a aprender. Como eu costumo dizer, o conhecimento ele está disponível para todos. Aprende quem quer. Existem muitas coisas que nós podemos agregar à nossa vida através das redes sociais. Mas, como em tudo na vida, não é só sol, não é só luz, não é? E também existem coisas menos boas nas redes sociais. Uma delas que eu noto imenso, Anderson, não sei se concordas comigo, é que as redes sociais têm levado as pessoas a um lugar de frustração, de baixa autoestima. E isto porquê? Por causa da comparação. As pessoas têm muita tendência de comparar as suas vidas às vidas dos outros. E este é um lugar assim muito desafiador. Primeiro porque cada ser é único e é maravilhoso exatamente por isso, por ser único na sua individualidade, porque cada pessoa tem as suas características. Eu jamais me tornarei o Anderson. Ainda que fôssemos gêmeos idênticos, somos seres individuais, cada um com o seu pensamento, com a sua forma de estar, de agir. E então as pessoas quando se colocam neste lugar da comparação, elas acabam sempre por se sentir frustradas. Porquê? Porque vão se comparar, muitas das vezes, a um ideal que elas próprias criam nas suas mentes através daquilo que veem na rede social. Por exemplo, eu vejo uma foto maravilhosa do Anderson e vou pensar, todos os dias, ele, muito obrigada, muita luz também. Oi, E eu vou Júlio. pensar, Um beijo, gratidão por estar aqui, Júlio. assim, ai, todas as vezes que o Anderson posta uma foto, ele está tão maravilhoso, tão alegre,
ou está no sítio X, eu gostava de estar ali, ou fez isto. Primeiro, se eu quero uma coisa que o Anderson tem e que eu não tenho e que eu acho que eu mereço, isso já é um sentimento de inveja. Se eu olho para ele e até posso tornar como admiração, olha que bom que ele olha para aquilo, que ele faz aquilo, não é? Que ele vai àqueles lugares, que maravilha. Aí sim, eu admiro e eu trago essa felicidade dele para mim também. Mas nem tudo é só felicidade. Então, se nós ficarmos neste lugar de nos compararmos de que o Anderson consegue, eu não. Ele consegue fazer esta situação, eu não consigo. Olha, ele consegue viajar para ali, eu não consigo. O que é que isto vai fazer comigo? Vai-me deixar frustrada, porque eu vou pensar sempre que o outro consegue e eu não. E nem sempre isto é verdade. Além do mais, as pessoas olham muito ao resultado das coisas, mas elas não olham ao processo. Então eu posso olhar e dizer assim: meu Deus, o Anderson, ele é tão bom profissional, não é? E entrega um trabalho maravilhoso, mas e a jornada? O que é que ele fez para se tornar este bom profissional? O que é que ele estudou? Quantas noites ele passou acordado, não é? O que é que ele fez com a sua vida? Será que eu fiz ou quero fazer? Ou quero ficar sentado à espera que os resultados venham? Quem diz que a profissão, diz com um treino, por exemplo, posso olhar para uma pessoa e dizer, uau, ela tem um corpo maravilhoso, mas eu posso não querer passar pela jornada que essa pessoa passou. Pode ser através de exercício físico, pode ser através de uma dieta mais rígida, pode ser através de uma cirurgia, não importa. O método que serve para essa pessoa pode não servir para mim. Ou eu posso não estar disposta a fazer o mesmo. Então eu não tenho que me comparar. Aquela pessoa vai fazer o seu caminho, eu vou fazer o meu. Mas automaticamente a população faz isto. Compara-se e compara-se e compara-se. E depois fica naquele lugar de que eu não consigo, ou seja, vai-se autossabotando e acredita que muitas vezes não consegue fazer algo porque se baseia no que está a ver, não é? Nas redes sociais, nesta ilusão, porque nem sempre é tudo verdade, como eu costumo dizer. Não digam que eu estou sempre a sorrir, que eu sou sempre o sol, porque eu não sou. Também tenho os meus processos, os meus momentos de tristeza e seja lá aquilo que for. Sou um ser humano como outro qualquer. Então é assim, nós podemos admirar pessoas verdadeiras, autênticas, e eu posso dizer assim: olha, oi Célia, boa tarde, muito Oi, bem-vinda. Célia, bem-vinda, Bem-vinda a todos. gratidão. Eu posso dizer assim: olha, o Anderson, apesar dos seus momentos, hum, uns dias ele está triste, outros dias está triste, faz parte do nosso processo. Ninguém está sempre na mesma vibe, não é? Mas eu posso pensar assim: mas ele é resiliente. Ok? Ele a semana passada teve um pouco mais em baixo, mas agora ele voltou a si e voltou à vida e está tudo certo. E eu posso pegar nisto e admirar isto. Ou eu posso criticar. E a crítica, este julgamento, para já afasta-nos do amor, em primeiro lugar. Todas as vezes que nós estamos a criticar algo, afasta-nos deste lugar de amor, de compaixão, de empatia, de entendimento, não só dos outros, mas de nós mesmos. E lá está. Como eu disse, o Anderson tem o processo dele. Independentemente de ele estar feliz ou de ele estar triste, é a vida dele, são os processos dele. E eu não posso comparar. Nós podemos até passar por uma situação idêntica. Imaginamos, por exemplo, um luto. Mas nós não vamos sentir da mesma forma, porque somos seres individuais. Ele pode levar essa situação com mais leveza e eu posso levar de uma forma, vou usar uma palavra mais pesada, mas mais dramática, digamos assim. Eu posso não conseguir lidar com isso. E não há nada de errado, não é? É o meu jeito. Ou vice-versa. Ou o Anderson pode ser muito abaixo com um processo e eu passar por aquilo de uma forma mais leve. Ou porque já passei antes, ou porque talvez não me tenha conectado tanto, ou não me permito sentir. Também tem este lugar. Às vezes nós não nos permitimos sentir. Vivemos ali em modo automático, não é? Então, isto para dizer que sim, que as redes sociais têm os dois lados. Tem este lado maravilhoso que nos permite aprender muita coisa, tirar muitos cursos, até de forma gratuita, tem muito conteúdo, sobretudo. Hoje em dia a gente procura alimentação, nós temos alguma rede social que vem falar de alimentação, procuramos exercícios físicos, procuramos terapias, política, seja aquilo que for. Nós hoje temos este mundo, não é? Esta expansão, um mundo diversificado, mas também temos o outro lado, sempre, em tudo.
e nem tudo aquilo que nós vemos e ouvimos é real. Então há que ter Verdade, cuidado amiga. com esse lugar. Verdade, concordo contigo em tudo que você falou, concordo. E para você ter uma ideia, olha como a rede social ela é muito boa, pode ser uma coisa muito positiva. Eu conheci você pela rede social, olha que coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida. Conhecia você, conhecia o Júlio, estou conhecendo a Célia, e é assim. Essa é a vantagem da rede social. A gente aumentar o nosso círculo de amizade, nosso network, atrair as pessoas que fazem bem para a gente, né? Essas pessoas que estão aqui na sala, as pessoas que eu conheci, né, virtualmente. Então, esse é o lado bom. O outro lado bom que você falou é o conhecimento que chega mais rápido, né? A gente só dá um Google ali, já está toda a resposta na nossa frente. Então, o conhecimento chega mais rápido, a gente consegue fazer alguns cursos, né? Isso é muito bom, é o lado positivo. Agora, o lado negativo é o quê? É aquela ilusão de que a vida tem que ser perfeita, né? Que tudo tem que ser perfeito, tem que estar sempre feliz, eu tenho que estar sempre nos melhores lugares, postando as melhores fotos, eu tenho que estar sempre me sentindo bem, com mensagens positivas, e fazendo isso, o que acontece comigo? Eu nego em mim meu lado sombra, meu lado triste, meu lado depressivo, eu abafo isso em mim e não externizo, e aí isso vai piorando dentro de mim, né? A gente cria aquela ilusão que a vida dos outros é perfeita e a nossa não. E não, ninguém tem uma vida perfeita, né? O que as pessoas postam ali são coisas prontas já, montadas, né? Feitas. Não é o dia a dia da pessoa, não é a realidade da pessoa. Pode ser que ela esteja realmente em um momento feliz, mas é apenas aquele momento da vida dela que ela está postando aquela felicidade toda. Aquilo não dura 24 horas, não dura a vida toda. Com certeza ela sai dali, ela vai ter os momentos dela de tristeza, vai ter os momentos dela de depressão, tem as contas para pagar, tem o trabalho. Então, assim, não é tudo flores, né? Como eles mostram na rede social, né? E isso vai criando na gente uma depressão, porque eu me comparo ao outro. Nossa, o outro consegue fazer, porque eu não consigo. Mas, como você falou, o outro teve um processo para chegar até ali. E às vezes eu não quero pagar o mesmo processo, para fazer o mesmo processo que a pessoa fez para chegar até ali. Oi, James. Beijo, amiga. Então, eu quero o resultado que a pessoa teve, mas eu não quero o processo que ela fez para chegar até ali. É isso que as redes sociais trazem para a gente, né? Então, a gente tem que ter muita sabedoria para acessar as redes sociais, para não cair naquela ilusão mesmo que ela traz para a gente do mundo perfeito, que o mundo perfeito não existe. É isso? Isso mesmo. É isso mesmo. E é também o medo de ser imperfeito, o medo típico do ser humano. Eu não posso chegar e entrar, olha, assim como a Sol entra descabelada, de qualquer jeito. Não, a pessoa tem que entrar assim toda impecável, não é? Com uma roupa apropriada, com uma maquiagem. Não tem nada de errado nisso, ok? Mas eu vou falar por mim. Eu não sou essa pessoa. Eu gosto de me arranjar, sim. Eu gosto de vez em quando de usar uma maquiagem. Eu gosto de cuidar de mim. Mas eu não sou essa pessoa todos os dias. Eu também uso roupa desportiva. No caso, hoje estou de t-shirt, de leggings. Eu não uso pintura todos os dias. Eu não sou perfeita. E eu apareço como eu sou. Se eu estou triste, eu apareço com a minha cara triste. Se eu estou animada, eu apareço com a minha cara animada. Mas nem toda a gente é assim. E não é porque eu sou melhor ou mais verdadeira do que os outros, não. É o meu jeito de ser. Eu apareço como eu estou. Se alguém me encontrar na rua, vai ver que eu sou igualzinha como eu apareço aqui. Mas eu poderia fazer aquilo. Não, eu vou entrar ao vivo, eu tenho que me produzir, porque eu estou a vender a minha imagem. É um facto, eu estou a vender a minha imagem. Mas eu não posso ser hipócrita comigo mesma. Eu não posso ser falsa que, se eu sei que eu não sou essa pessoa, eu não tenho que usar essa máscara para impressionar os outros. E este é um lugar também de desconforto. As pessoas não querem desiludir os outros. Então, as pessoas fazem de tudo para agradar os demais, ainda que isso não lhes agrade. Quase todos nós já passamos por isso, em alguma fase da nossa vida. Eu já passei, mas eu hoje escolho agradar-me a mim, ainda que isso desagrade os outros. E nas redes sociais a mesma coisa. Eu posso ter uma foto mais gira, posso ter outra menos gira, posso ter uma mais arranjada, outra de pijama, mas é essa pessoa que eu sou.
E na vida a mesma coisa. Eu também vou ser um pouco mais seletiva, por exemplo, com as redes que eu escolho seguir, com as pessoas que eu escolho seguir. Se me motivam, se me inspiram a que eu me torne uma pessoa melhor, que bom. Se não me dizem nada, não faz sentido sequer. Porque eu escolho não perder o meu tempo, porque tempo para mim é algo de muita importância. O tempo que eu posso estar a ler um livro, o tempo que eu posso estar a ter uma conversa com um amigo, o tempo que eu posso estar com os meus filhos, comigo mesma, com a minha cadela. É tempo. E eu é que decido o que é que eu faço com o meu tempo. Então eu não vou ficar, digamos que, a despender do meu tempo para seguir conteúdo que a mim não me interessam, que não me nutrem, que não me agregam em nada. Mas isso é uma escolha minha, não tem que ser dos outros. Eu não vou seguir uma página que põe um conteúdo que a mim não me interessa. Eu tenho inúmeros amigos e nem todos eu sigo. Nós não deixamos de ser amigos. Mas depende do que a pessoa posta, se me interessa, se eu acho maravilhoso aquele conteúdo, obviamente que eu estou ali. Mas se não me diz absolutamente nada, porquê que eu vou seguir? Eu não deixo de ser amiga dessa pessoa fora das redes sociais, não é? Nós podemos conviver sem as redes sociais. Outra coisa Exato. também que as redes sociais têm feito muito é pôr as pessoas numa distração, digamos assim. Muitas pessoas hoje em dia já não convivem, porque mesmo quando estão todas no mesmo ambiente, numa festa, num local, as pessoas não estão presentes. O corpo está, mas o resto não. As pessoas estão todas nas redes sociais, a partilhar memes, a partilhar o que quer que seja. Às vezes nem a partilhar, está cada um no seu mundo. E depois, se for preciso de não estarem juntas, dizem: Eu tenho tantas saudades. Sim, e o que é que fazes com isso? Não é? Quando estão juntos, como é que matam essas saudades? Sim, não é? As É pessoas isso hoje em mesmo. dia não usufruem dos momentos. Está-se a perder muito o olhar nos olhos, o conversar, o socializar. Então, existe esta questão. Eu posso usar as redes sociais, sim, para socializar com as pessoas que estão longe. Aquelas que eu não tenho acesso, como o Anderson, a gente conversa através das redes sociais, fazemos as nossas lives, fazemos videochamada, porque eu não tenho este alcance direto. Mas quando ninguém telefona mais, mandam mensagens via WhatsApp, copiou, colou. Exatamente. Exatamente, Verônica. Hoje em dia, só fazer uma ligação telefônica é um abuso. Ninguém quer conversar mais por ligação telefônica. Eles querem só WhatsApp, mensagem e Sim, áudio, né? Hoje em dia, você tem que pedir permissão para fazer uma ligação para uma pessoa. Olha que coisa interessante, né? As pessoas querem só o mais prático, que é que é o áudio, que é a mensagem. Ah, eu olhei aqui a mensagem, ah, não quero responder, não respondo, deixo de lado. Eu ignoro aquela pessoa. Ou então a pessoa me manda o áudio, eu também não respondo. É assim, é a coisa mais descartável que tem hoje, né? Hoje eu quero, não quero. Quem que eu vou atender, quem que eu não vou atender. As pessoas estão se isolando, de certa forma, uma das outras. Isso aqui nos une muito nas distâncias, mas acabamos nos isolando um do outro na proximidade, né? Não tem mais aquele olho no olho, aquela conversa, né, gostosa juntos. Você vai, por exemplo, para uma festa, todo mundo está lá na internet, no Instagram, postando, mandando áudio, mandando vídeo, não interage um com o outro. E aí eu trago para a gente assim, por que que nós temos a necessidade de aparecer? Por que nós temos que ser vistos? Por que que nós temos essa necessidade de que o outro nos veja? Eu tenho que postar para que o outro me veja e que ele me siga. Por que que eu tenho que ter seguidores na rede social? O que está por trás disso? O que está me faltando em mim, dentro de mim, que eu tenho que buscar nos outros para que eles me completem? Por que que eu tenho que ter milhões de seguidores na rede para me sentir feliz? E eu não posso sentir feliz comigo mesmo, entendeu? Existe um vazio dentro da gente que a gente quer preencher sempre com o que vem do lado de fora. E esse vazio não é preenchido de fora para dentro, é preenchido de dentro para fora. Então, eu trago agora aqui a constelação familiar, que é meu carro-chefe, para olhar para isso. Por que que esse vazio dentro de mim, que não se preenche com nada, eu fico buscando do lado de fora, nas redes sociais, com os seguidores, com as postagens, né? Querendo likes, querendo coraçõezinhos, querendo um monte de coisa. Existe o lado monetário, né? A monetização existe. Quanto mais seguidores nas redes eu consigo,
mas eu consigo receber, no caso. Eu, pelo menos, até hoje não recebi nada, mas as pessoas estão recebendo alguma coisa por aí. Seja no YouTube, seja no Instagram, TikTok, Quai, e outras redes que fazem esse trabalho de monetização, né? Através de seguidores. Então, assim, existe esse lado do seguidor, mas por que que eu tenho que ter seguidores, né? Qual que é da onde vem essa origem, né? É isso que eu trago para a gente olhar para isso. Porque eu quero tanto ser visto pelo outro e eu mesmo não olho para mim. Porque olhar para mim é doído, é dolorido. Olhar para o meu vazio é dolorido, aquele vazio que ficou lá do meu pai, da minha mãe, dos meus antepassados, né? Aquilo que falta preencher dentro de mim, aquele amor, aquela atenção que eu não tive lá no passado. É um pouco a reflexão que eu trago para a gente, tá? Perfeito. Maravilhoso, Anderson, adorei. E é exatamente isso. Qual a necessidade que nós temos, não é? Porque uma coisa é tu venderes conteúdo, venderes, postares conteúdo que pode agregar à vida de alguém. Sobre até uma reflexão que outra pessoa olha e diz: Meu Deus, olha, realmente eu precisava de ouvir isto hoje, de pensar sobre isto. Agora, por exemplo, se todos os dias eu tiver uma necessidade de me vestir ou de me maquiar e postar o meu outlook, ai, até perdi a palavra, o meu look, o que é que eu estou à procura? Que alguém me diga se eu estou bem ou não. Talvez porque eu não me esteja a sentir bem comigo. Porque se eu estiver de bem comigo, não importa se eu hoje estou de camisa, se eu estou de t-shirt, se eu estou com umas leggings, se eu estou com uma calça mais formal, se eu estou de salto alto, se eu estou de calça, desde que eu me sinta bem. Mas se eu não me sentir bem, eu vou estar sempre, sempre em busca disso. A não ser que eu seja uma influencer de moda. Aí já é outra questão, não é? Eu estou a ajudar outras pessoas a se conectarem com essa moda, a influenciar para que elas saibam conjugar umas peças com outras. Mas se não for o caso, o que é que eu procuro? Quem diz isto, diz com outras situações também, não é? Eu poderia, por exemplo, ou o Anderson, todos os dias nós abrimos uma live, falarmos só das desgraças da nossa vida. Também estaríamos à procura de alguma coisa. Olha, a miséria gosta de companhia, então provavelmente nós queremos um aplauso porque somos os mais desgraçados, a nossa vida é a mais difícil de todas, tudo nos acontece, somos vítimas da sociedade. Menos. Isso. Então, podemos usar as redes sociais de forma benéfica ou não, assim como aquilo que nós escolhemos seguir, o conteúdo que nós escolhemos ver e ouvir, que é a forma como nos vamos nutrir, porque a nutrição não é só o que nós comemos e bebemos, mas sim o que também entra pelos nossos ouvidos, pelos nossos olhos, e isso é muito importante. Isso tudo tem impacto na nossa vida. Existem conteúdos que nós vamos ver que nos vão trazer ansiedade, medo, depressão, tristeza, não nos trazem outros sentimentos. Porque tudo que aquilo é tudo preparado exatamente para nós estarmos neste lugar. E porquê? Porque a maior forma de dominar o ser humano é essa, é através do medo, do pânico. Então nós paramos de viver o presente e vivemos num estado de ansiedade com aquilo que ainda não aconteceu, mas que poderá vir a acontecer. Porque ouvimos dizer que uma bomba pode cair no nosso país, porque ouvimos dizer que vamos ficar sem água ou sem alimentos, ou seja lá aquilo que for. O que é que isso nos faz de bom? A informação ela é importante, mas será que ela é verdadeira sempre? Ou será que alguém lança o pânico e depois vê o circo pegar fogo? Então nós temos que ser bem seletivos quanto a essa informação. Se realmente ela é verdadeira, o que é que eu faço com isto? É para eu me precaver ou para eu entrar no pânico e ir para o supermercado e comprar o papel higiênico todo que existe lá? Como se uma pessoa dependesse de papel higiênico para viver, não é? Quem diz o papel higiênico diz outra coisa, mas isto é uma febre que atingiu muitas pessoas na altura da pandemia. E quem diz isto diz outras coisas. Na altura do apagão, por exemplo, houve pessoas a fazerem carregamentos de água. Atenção, nós tivemos um apagão por horas e as pessoas iam comprar água como se estivéssemos sem água durante um mês. Então é isto, é o pânico. É que a pessoa faz com o pânico, a pessoa não raciocina e quase que age em manada. Eu vi que o outro comprou 5 litros, eu vou comprar 15, porque eu até posso. O outro comprou 15, então eu tenho que comprar 30. E andamos assim. E às vezes a gente nem sabe porque o que comprou. Pode ter uma família mais numerosa, pode ter algum estabelecimento que precise, mas não, ele comprou, eu vou comprar também. Não é? Quase sem Veja pensar o porquê. Ele fez, eu vou fazer também.
Então, às vezes, nós precisamos de parar um pouco, respirar fundo e pensar: eu preciso de fazer isto? Porque o outro fez, eu preciso de fazer também? Faz bem ao outro, será que me faz a mim também? Em todos os ramos, nós temos que repensar nas nossas atitudes. Aquilo que faz bem ao Anderson pode não me fazer a mim. Ou ainda que faça, eu preciso de estar aberta e de querer entrar neste processo que ele está, porque se eu não estiver aberta, eu não vou ter o mesmo resultado. O Anderson pode fazer algo na vida dele, com a saúde, com a profissão, com o que quer que seja, que é maravilhoso, mas se eu não estiver aberta a uma nova possibilidade, a aprender, a interiorizar o processo dele e dizer assim, ok, realmente é algo que eu posso tentar, que pode ser benéfico para mim, vamos experimentar, eu não vou ter resultados. Eu vou fazer só porque ele fez, mas sim, mas qual o meu objetivo? Realmente eu estou aberta a aprender isso, eu estou aberta a experimentar, senão não vale a pena. Não é só porque o outro fez que eu tenho que fazer também. Então, qual o objetivo por trás das nossas ações? Qual o nosso propósito? O que é que nós queremos fazer? Quem é que nós queremos atingir? Não é? Isso mesmo. É muito bom esse exemplo que você trouxe das redes sociais, elas causarem o pânico, né? Realmente eles vão justo naquilo que mexe com o ser humano, que é o medo, né? Aquele medo, né? Aquele pânico de ficar sem alguma coisa, de perder alguma coisa, perder a estabilidade, né? Eu lembro muito bem aqui no Brasil, não sei se você chegou a ouvir, uma vez a gente ficou sem combustível, sem gasolina nas bombas dos postos, né? Então era uma correria para comprar a gasolina, como, né? Era filas e filas enormes que viravam, né, à noite, viravam um dia, as pessoas foram abastecer, enchiam o tanque porque ia ficar sem combustível, sabe? É uma, tipo assim, um pânico generalizado mesmo. Então a gente tem que filtrar muito o que acontece com a gente, o que a gente vê nas redes sociais, né? Não ir nesse efeito que você falou, manada, que é bem isso mesmo, né? Uma pessoa faz, todo mundo faz atrás, não sabe nem por que está fazendo, vai lá e faz igual porque estão fazendo, né? É isso que a internet às vezes traz para a gente. Esse efeito, a gente não filtra o que a gente observa, que a gente assiste, a gente não traz uma visão crítica, né? Nossa, mas será que isso realmente é verdade? Ou é uma fake news? Será que realmente, né, isso vai me atingir mesmo? Ou é só um pânico que estão jogando na rede, né? Vai chegar até mim, não vai, né? A gente tem que ter uma visão crítica disso. E o que tem muito também nas redes sociais são os haters, né? Eles aparecem para detonarem as pessoas, né? A função deles é falarem o mais mal possível de alguém, ou de alguma situação, ou de alguma pessoa. Realmente eles são especialistas em detonar os outros, né? Então, Hum. existe todos os tipos de pessoas nas redes sociais, aqueles que vão nos ajudar, vão nos elevar espiritualmente, e aqueles que vão tentar nos derrubar também. A gente não pode olhar muito para isso, né? Para essas pessoas que têm essa função, né, de semear o mal na rede social, né? Porque a rede social, ela não é uma terra de ninguém, onde você pode chegar, falar tudo que você quer, despejar todo o seu veneno e virar as costas e ir embora. Não, ali é um lugar que tem tem pessoas do outro lado das telas, né? Seres humanos, com sentimentos, emoções. Então você tem que filtrar muito bem o que você vai dizer, o que você vai postar, né? Que cada um enxerga de uma forma que você posta. Né? Umas pessoas vão olhar de uma forma, outras pessoas vão olhar de outra. Então você tem que filtrar muito o que você posta. O que eu vejo hoje, as pessoas não têm filtro. Vai lá e posta qualquer coisa, ou comenta qualquer coisa. Até algumas redes sociais até bloqueiam algumas palavras, né, meio pesadas, assim, que se você coloca, por exemplo, uma palavra pesada ou um palavrão, você já é bloqueado automaticamente pela rede. Então, ele está tendo um pouco desse filtro. Mas as pessoas até às vezes burlam isso e colocam palavras pesadas de outra forma para Sim. atingir as pessoas. Isso daí é muito ruim para a gente. Então, a gente tem que olhar muito para isso, com muito carinho, filtrar isso na nossa vida, para a gente não se contaminar com isso. Com a inteligência artificial, piorou ainda mais, principalmente para quem tem menos conhecimento. É verdade, Verônica. Porque hoje em dia a IA, né, que é a inteligência artificial, tá quase real, que você não sabe quem é artificial, quem é verdadeiro, quem é orgânico. Porque a gente vê vídeos assim que parece que a pessoa é real aquilo, e não é uma coisa criada, inventada, são personagens, né? Então a gente tem que filtrar muito mesmo, porque hoje está difícil de você identificar o que é realidade
que é fantasia na rede social. Tá muito, tudo muito misturado, né, Sol? Exatamente. E a inteligência artificial é mais uma das ferramentas que lá está, depende do uso que as pessoas lhe dão. Tem pessoas que estão a pegar, por exemplo, para corrigir textos que tenham mais dificuldade com determinada língua, para estudar. Agora, existem pessoas que estão a usar a inteligência artificial para reproduzirem conteúdos de outras pessoas, para copiar, enfim, para inúmeras coisas que nem vale a pena nomear aqui, mas que são nocivas e que prejudicam a vida de alguém. E até que aquilo seja resolvido, já causou um impacto enorme. Por exemplo, agora imagina, Anderson, pegam na tua cara e vão vender um conteúdo que não tem nada a ver com aquilo que tu acreditas, com aquilo que tu espalhas, com a tua verdade, com... Por muito que tu saibas quem tu és e que estejas de bem com isso, mas é assim, o resto do mundo não te conhece, e por muito que a gente diga não estou nem aí para o resto do mundo, alto lá, depende, não é? Porque tu és um terapeuta, tu tens clientes, tu vives disso. Então, se houver algo que vá denegrir a tua imagem, não é? Te vá colocar num lugar que te pode afastar da tua clientela, isso pode prejudicar imenso a tua vida profissional. Então, nem sempre é só de que eu não estou nem aí para o que as pessoas pensam. Alto lá. Em determinadas coisas, sim. Estamos muito fiéis a nós, ao que nós gostamos, está tudo bem. Mas quando isso mexe com toda a nossa dinâmica, é mais complicado. E as fake news é algo que tem tido um impacto assim muito doloroso na vida das pessoas. Inclusive já houve pessoas que partiram para o outro lado por causa disso, porque não conseguiram lidar, porque as pessoas, nós não sabemos o que o outro está a sentir. Eu agora pegar aqui numa informação falsa e difamar o Anderson, eu não sei se ele está vulnerável, se ele está a passar por uma grande depressão e que provavelmente aquela coisinha que eu disse era só uma brincadeira. Eu não sei o que isso vai impactar na vida. Eu não sei o que a pessoa vai fazer com aquilo. Então, tal como eu disse que o conhecimento está lá, vale para todos, está disponível, acessa quem quer, a maldade também. Só que às vezes as pessoas estão tão vulneráveis, tão sensíveis, que já nem se conseguem defender de nada, já nem conseguem pensar sequer. Aquilo foi só assim, a ponta do iceberg. E quando bate, bate forte. Uma pessoa que esteja bastante fragilizada, basta uma brisa, nem é preciso um vendaval. Então é preciso ter muita atenção a isso. Existem pessoas que parece que o passatempo delas é entrar nas redes sociais e destilar o seu ódio, a sua crítica. Nós às vezes olhamos e dizemos: porquê? Esta pessoa provavelmente tem uma grande dor interna e talvez até não tenha o que fazer com a própria vida. Porque se tivesse alguma ocupação, não perderia tanto tempo a fazer isso. Porque eu já vi pessoas que a mesma pessoa entra em várias páginas e nunca tem uma palavra positiva, uma palavra de incentivo, um elogio. Não. É sempre uma crítica, é sempre a detonar o conteúdo, é sempre a pôr abaixo as pessoas. E eu pergunto, meu Deus, que dor é essa que essa pessoa sente que tem essa necessidade? Mas eu não estou no lugar dessa pessoa para sentir as dores dela. Mas isso também não invalida que o que ela está a fazer que não é correto e que pode sim ter um impacto muito profundo na vida de quem recebe. Obviamente que existem páginas que eles nem vão ligar para isso, porque são tantos os comentários e quando se toca em assuntos mais sensíveis, nós sabemos que sempre vamos atrair os haters. Mas existem pessoas que não são de grandes páginas e que sim, um comentário destes pode modificar o seu dia e às vezes até mais do que um dia. E de forma muito, muito má, muito profunda. E depois para sair desse lugar é preciso um grande esforço. E não é fácil, não é para toda a gente. Então nós poderíamos sim usar a nossa comunicação de forma mais assertiva, menos agressiva, pelo menos tentarmos, não é? Sermos um pouco mais empáticos e lembrarmos que nós não sabemos o que o outro está a passar. Todo o ser humano tem alguma questão com a qual está a lidar. Toda a gente tem algum tipo de dor, seja física, emocional, não importa. Toda a gente tem alguma questão da vida que não está tão bem, não é? Tem pessoas que estão muito bem profissionalmente, emocionalmente estão muito mal. Tem outras que, ao contrário, emocionalmente até se encontram bem, mas estão muito mal profissionalmente ou na vida familiar. Então, às vezes basta uma coisinha pequenina, uma brincadeirinha de mau gosto, que vai ter um efeito assim muito profundo na vida das pessoas.
Nós precisamos ter um pouco mais de atenção. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que se entro numa rede ou numa live ou aquilo não me diz nada, está tudo certo. Eu retiro-me. Ou espero mais um pouco para ver naquele momento, o conteúdo pode não me interessar, mas depois até o discurso pode, eu posso parar e pensar, ok, isto aqui até faz sentido, é interessante, faz-me refletir. Mas se eu vi que não me interessa de forma alguma, eu retiro-me. Eu não tenho necessidade nenhuma de dizer às pessoas o que é que elas estão a postar nas suas páginas e criticar o conteúdo ou que aquilo não me interessa a mim, mas interessa a outras pessoas. E nós nunca vamos agradar toda a gente. Então, se aquele conteúdo não me agrada a mim, que bom que agrada a outros. E ainda bem que não temos todos o mesmo gosto, não é? É um mundo vasto. Temos muitas possibilidades. Não temos que estar todos a olhar para o rosa quando há o azul, o branco, o verde, não é? Tantas cores. Então está tudo certo. É só escolhermos, mas com carinho também. Aquilo não me serve. Tudo bem, eu retiro-me. Eu não preciso de ir lá. Eu vou a uma loja, não gosto de uma roupa, eu não compro. Eu não vou pôr fogo nessa roupa, não é? Eu não vou pôr no lixo. Não me serve ou eu não gosto, eu não compro, ponto. E o mesmo se passa com as redes sociais. Se não me interessa, eu retiro-me, está tudo certo. Pode ser feito com leveza, não tem que ser tudo no caos, no conflito. Não gosto, vou destilar ódio, vou falar mal, vou. Não há necessidade. Mas tudo é uma questão de escolhas. Exato. É isso mesmo. Por exemplo, se tem uma página lá que não me identifico com ela, não tem nada a ver comigo, não é aquilo que eu acredito, eu não vou seguir aquela página. Eu simplesmente passo adiante daquela página e não sigo. Eu não tenho que estar ali seguindo ela e dizer, não, você está errado, não, o que você está fazendo não é isso, não, o que você fala não presta. Não tem necessidade de fazer isso, sabe? É uma energia gasta assim à toa, porque a pessoa tem o propósito dela, tem o que ela acredita, é aquilo que ela acredita e está tudo certo. Quem sou eu para ficar lá apontando o dedo para ela que aquilo lá não presta, entendeu? É lógico que eu tenho os meus padrões também, meus valores. Então eu sei o que serve para mim e o que não serve. O que serve para mim, eu absorvo. Eu sigo nas redes sociais, absorvo e vou aprendendo cada vez mais. O que não me serve, o que não me agrega nada, eu não sigo. E se eu já segui, eu deixo de seguir. Entendeu? Porque de repente eu segui aquilo e mudou o meu pensamento. Não condiz mais com o que eu penso. Antigamente, sim, hoje não. Eu deixo de seguir também, tá tudo certo. Porque não pode eu ficar ali discutindo em rede social, agredindo, atacando as pessoas, denegrindo as pessoas, né? Porque isso tem um impacto muito grande na vida das pessoas. Quando eu falo algo de uma pessoa numa rede social, eu falo aquilo e atinjo milhões de pessoas. Milhões de pessoas vão ver ou ouvir aquilo, né? Que nem agora nós estamos conversando, a nossa live vai ficar na rede social por muito tempo, as pessoas vão acessar, as pessoas vão ouvir, vão assistir na casa delas. E o que eu falo aqui tem muito peso, é muito importante na vida das pessoas. Se eu falo alguma coisa aqui, uma besteira muito grande, misericórdia, isso tem um impacto muito grande na vida das pessoas, né? E eu não sei até onde chega tudo isso que eu falo. Então, eu tenho que ter prudência, tenho que ter sabedoria no que eu falo, eu tenho que falar o que eu acho de uma forma mais leve, eu não posso também impor nada para as pessoas, eu não posso fazer as pessoas acreditarem no que eu acredito, né? Isso não consigo fazer isso com as pessoas. Na base da imposição, na base da autoridade, né? Ser autoritário. Eu posso dizer que isso, para mim, é o que eu acredito e me faz bem. Para você, se fizer, vamos seguir juntos. Se não fizer, tá tudo bem, né? Não tem problema nenhum. Que nem você falou do rosa, do azul, cada um gosta de uma cor. E tem gente que gosta do arco-íris inteiro e tá certo também. Gostar de Sim. todas as cores, né? Todos nós somos livres, temos livre-arbítrio, né? E o que nós gostamos hoje, daqui a um tempo, com a nossa evolução, nós deixamos de gostar, tá tudo certo também. O que eu trago é que as redes sociais ela é uma ferramenta muito importante para a gente crescer e aprender a ser cada vez melhor, e não a gente evoluir e voltar para trás. Isso não. A gente deixar de ser uma pessoa boa, deixar de ter valores, deixar de ter princípios por conta da rede social. Não, aí não está sendo bom, não está tendo um bom papel. A gente tem que cada vez evoluir mais. E graças à rede social eu evoluí. Eu conheci as terapias, conheci os meus amigos, conheci as pessoas que eu tenho hoje na minha rede social, e eu estou sempre evoluindo.
aquilo que não me serve, como você falou, eu deixo passar. Eu só subo a página e deixo passar. Não fico ali discutindo, querendo impor, querendo trazer as minhas verdades, né? Porque as minhas verdades, eu já estou dizendo, são minhas verdades, não é o das pessoas, né? Então eu tenho que ter essa sabedoria de não ficar ali achando que eu sou alecrim dourado também, que tudo que está na internet é para mim. Ah, postaram uma frase na internet, nossa, é para me atingir, né? Aquele alecrim dourado, assim, tudo é para me atingir, e vai lá e reage. Calma, né, gente? Nem tudo é pra gente, não. Tem coisa lá que não é pra gente, não, que é para outras pessoas. Às vezes a gente fica naquele papel assim, nossa, você tá postando tudo para mim, olha lá, tá vendo? Foi para mim, eu vou lá e respondo. Por quê? Porque Direto se para dói em mim. mim, gente, se dói em mim alguma coisa que tá lá, eu tenho que olhar por que que tá doendo em mim. Por que que postaram aquilo, aquilo mexeu comigo, né? O que que aquilo quer dizer para mim? O que aquela frase, ou aquela imagem, ou aquele vídeo mexeu tanto comigo? Porque está me trazendo alguma coisa boa ou está mexendo com a minha dor que está lá dentro? Vamos olhar para isso. Se está mexendo com a minha dor, vamos olhar para essa dor, né? Se você estiver disponível também, né? Mas a gente tem que estar sempre olhando para a gente. Por que que eu reajo dessa forma com aquela postagem, com aquela pessoa na internet, com aquela frase? Por que aquilo mexe em mim tanto, né? É isso. Porque é que as pessoas se sentem tão atacadas? Provavelmente porque atacam demasiado, mas não olham esse lugar. Porque criticam tanto? Muitas vezes é porque foram muito criticadas, também não aprenderam o que é elogiar. Então é um pouco isto, a gente olha, mas em vez de reagirmos, é preciso pensar um pouco e agir em conformidade. Ok, não me serve, eu paro de seguir. Eu não preciso de ir lá discutir, não é? Criar um grande conflito, mas posso simplesmente, ok, eu não gostei, porque lá está, nós estamos sempre em constante mudança. O que eu gosto hoje, eu posso não gostar no mês que vem. O que eu gosto agora, eu não gostava provavelmente há 20 anos atrás. Ou pelo menos de algumas coisas. Então nós estamos sempre a mudar. Como o Anderson disse, páginas que eu segui, eu já deixei de seguir, porque hoje em dia não me fazem mais sentido. Vão fazer para outras pessoas. Fizeram sentido numa determinada etapa da minha vida, hoje não me fazem mais e está tudo bem. Outras eu vou começar a seguir porque antes eu não tinha conhecimento disto, ou talvez não me fizesse sentido, eu ainda não estivesse preparada, não estivesse aberta a esta nova possibilidade. Agora estou, então eu vou passar a seguir. E agora o porquê, não é? O que é que nos leva a esse lugar? Vou seguir só para dizer que tenho não sei quantos mil seguidores? Não é sobre isso. Eu vou seguir se aquele conteúdo me interessa de alguma forma. Da mesma forma que as pessoas que nos seguem também, que seja porque alguma coisa que nós fazemos ou dizemos que causa algum interesse. Porque só para dizer, eu vou seguir a Sol porque eu conheço, deixa-me apoiá-la. Vamos sair desse lugar. Eu pessoalmente já dispenso isso. Agradeço, mas dispenso. Porque se as coisas que eu trago não fazem sentido, eu não preciso das pessoas que fiquem ali, não é? Só para fazer um número. Eu não preciso de números. Eu quero me conectar com as pessoas. E se eu consigo de alguma forma chegar a algumas pessoas, que bom. Se eu conseguir chegar a uma, que bom. Já é algo, já atingi o meu propósito. Os demais, eu não estou aqui para agradar toda a gente. Ninguém jamais vai conseguir agradar toda a gente. Então é a vida que segue e com leveza, de preferência. É isso, gente. Com essa ilusão de querer agradar todo mundo. Nem Jesus Cristo agradou. Eu não consigo agradar todo mundo, nem a Sol consegue. A gente consegue apenas passar a nossa mensagem, o que a gente pensa, né? O que a gente acredita. Mas aí cada um acredita no que quer, né? Acolhe se quiser. A gente não consegue agradar todo mundo. Então é isso, a gente fica naquela ilusão de que se eu fizer isso, eu vou ser bem visto. Se eu fizer aquilo, eu vou ser bem visto. As redes sociais impõem pra gente um padrão. Ah, padrão, você tem que ser assim, tem que ser daquele jeito, tem que ter o cabelo daquela cor, tem que ter o corpo daquele jeito. E vai impondo padrões e padrões, e você não se encaixa naquele padrão, você acha que você não faz parte do mundo. Você faz parte do seu jeito. Com a sua individualidade, você pertence, você faz parte. E as Exato. pessoas vão só chegar a você com o que você tem, do jeito que você é, né? É, com a sua essência.
elas vão se encantar pela sua essência, não pelo que você tem, pelo que você aparenta fisicamente ou não. O mais importante do que o lado de fora é o nosso lado de dentro que nós temos que trabalhar, né? Eu posso ser muito bonito por fora, muito atraente, por dentro eu não tenho nada para oferecer. Eu sou uma pessoa que não tem sentimentos, emoções, totalmente traumatizada, cheia de bloqueios, não sei interagir, não sei conversar, entendeu? Não trago nada de bom, não acrescento nada para ninguém. Então, essa beleza externa toda, ela não tem valor nenhum, porque a beleza interna e o conhecimento, o equilíbrio interno não tem. É verdade. E isso também é outra coisa que as pessoas olham muito, não é? Esta aparência externa. É o primeiro impacto. Se não interessa, nada mais interessa. As pessoas já não se permitem conhecer o interior de cada um. É aquela aparência não me interessa, está tudo bem. E às vezes a aparência, como tu dizes, ela pode ser maravilhosa e por dentro sem conteúdo, totalmente vazio. E o que é benéfico? É o que nós vamos desfilar na rua? Ai, será que o mundo vai gostar do boy que está do meu lado? Se ele é sarado, se ele é bonito, e pode ser vazio, não é? Pode não me nutrir, pode ser uma pessoa que nem me trate bem, que nem, sei lá, seja tão no mundo dele que não está ali nem para mim. E o que é que me adianta toda essa beleza? O que é que eu faço com ela? Desfilo na rua para os outros verem? Mas o mundo está muito virado para esta coisa externa, porque o difícil mesmo é olhar para o interno, é olharmos para nós, porque nós vamos atrair pessoas que se conectam connosco para nos fazerem olhar para nós, para as nossas sombras também, para as nossas luzes. Ou seja, se eu me conecto com o Anderson, eu tenho algo em comum com ele. Posso ter algo em comum que brilhe, algo que eu olho para ele e eu sei que existe em mim também, e posso ter algo em comum na sombra. Posso olhar para algo no Anderson que eu digo não gosto ou deves melhorar, mas provavelmente isso existe em mim também. Eu também preciso melhorar. Então nós sempre vamos atrair pessoas que nos vão ensinar aquilo que nós precisamos de fazer connosco, como seres humanos, para nos tornarmos melhores. Obviamente que isto é um caminho diário, é uma aprendizagem, é uma mudança constante, porque ninguém vira um alecrim dourado, não é? Nós vamos sempre ter as nossas questões para lidar com elas, e todo o ser humano tem qualidades e os chamados defeitos, não é? Tem as suas partes. Na verdade, o que são qualidades e defeitos? São dois opostos de uma mesma coisa. É o bom e o mau, é o positivo e o negativo, é a luz e a sombra. Um não existe sem o outro. Se eu me considerar uma pessoa boa, como assim boa? Comparado ao quê? Eu tenho que saber o que é ser má, certo? Ou se eu me considerar uma pessoa má, é porque eu também sei o que é ser boa. Mas essas duas energias existem em mim. Eu não sou sempre a boazinha e eu não sou sempre a má. Mas eu preciso das duas. Porque se eu não for, imagina, se eu for uma pessoa sempre boazinha, eu vou estar sempre a agradar os outros e vou ser um carrasco comigo. Eu estou a ser má, mas estou a reprimir essa maldade, então vou ser sempre a boazinha. Ou se for uma maldosa também para os outros, eu estou a reprimir a energia da bondade também, da empatia, da compaixão. Então, tudo existe dentro de nós. Nós precisamos aqui de equilibrar. Então, mais uma vez, nas redes sociais também existe tudo. Nós é que precisamos de ir buscar o equilíbrio, a forma como nós usamos, a quantidade de horas que nós dispensamos nas redes sociais, o que é que nós podemos fazer fora delas, não é? Se eu posso estar ali 2 horas, será que eu não poderia estar só uma ou meia e tirar outro tempo para ver outra coisa? Para fazer outra coisa com a minha vida? Nem que seja para estar em silêncio comigo, para aceitar os meus pensamentos, o que é que aquilo tem para me ensinar, as minhas emoções, para fazer qualquer outra coisa, para interagir com amigos, para sair, para fazer uma caminhada, para me conectar com a natureza, seja aquilo que for. Cada um há de saber o que é bom para si. Mas hoje em dia as pessoas são capazes de estar quase que 24 horas numa rede social, não dormem, estão ali hora após hora e dizem que não conseguem. Mas para quê? A aceder ao quê? O que é que elas estão a aprender? O que é que isso lhes está a trazer de bom para as suas vidas? Está-lhes a nutrir? Estão a estudar alguma coisa? Estão a aprender alguma coisa? Ou estão simplesmente a saltar de rede em rede a ver a vida de cada um? O que é que ele veste? O que é que ele comprou? Que carro é que ele tem? Que casa é que ela vive? Como é que ela se pinta? Como é que ela usa o cabelo? What's the point? É Qual o isso objetivo mesmo. que a pessoa faz com isto, não é? É É, simplesmente uma distração e a necessidade de se comparar.
Então nós exato, podemos buscar um equilíbrio e procurar coisas que nos nutram realmente, que nos façam bem. exato. Eu trago de novo aqui o questionamento e a pergunta para todos nós aqui, né? Por que que eu tenho que por que que eu tenho que estar olhando a vida do outro? Por que que a vida do outro é mais interessante que eu fico olhando só para a vida do outro e eu não olho para a minha, entendeu? Porque enquanto eu estou a olhar a vida do outro, eu não olho para a minha, eu fico olhando só o que o outro faz, que o outro postou, aonde ele foi, onde ele viajou, o que ele comeu, o que que ele fez, o que ele deixou de fazer, e nisso eu não olho para a minha. Por que que eu não quero olhar para a minha vida? Para o que eu gosto, o que eu faço, o que eu sou, o quanto eu tenho que evoluir, as minhas sombras que eu digo, né? As sombras são o nosso lado mais difícil de olhar, né? O nosso lado luz é maravilhoso olhar, mas o nosso lado sombra, né? Que também faz parte. Então, por que que eu tenho que estar sempre olhando a vida do outro e não olho para a minha? É uma pergunta que eu deixo aqui para todos nós, tá bom? E é isso. Porque é mais fácil controlar o externo do que o interno. É mais fácil controlar o que os outros fazem do que tomar conta da própria vida. O que é que eu faço com a minha vida, com o meu tempo, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu sinto, com as atitudes que eu tenho que tomar. Essa é a parte mais desafiadora. Com Muito obrigada, certeza. meu querido. Queres acrescentar mais Imagina, alguma coisa? imagina, eu que agradeço, né, essa sua presença, essa live maravilhosa, ser convidado por você. É um prazer sempre estar aqui, sempre estarei quando você me convidar. Me sinto muito bem falando contigo, falando para todas as pessoas que nos assistem. E é isso, gente. Vamos olhar um pouquinho para nós, né? Vamos desacelerar um pouquinho a nossa vida, a nossa correria, olhar um pouquinho para nós, deixar de olhar para os outros, para o nosso interior, né? Trabalhar dentro da gente para a gente ser cada vez melhor. Eu sei que não é fácil olhar para as nossas sombras, né? Para as nossas dores, mas assim, depois que a gente olha e trabalha isso, a gente se sente mais forte, cada vez mais forte. A gente recebe isso com muito mais força para a vida. A gente vai para a vida muito mais forte, muito mais pleno, tá bom? Eu deixo aqui para vocês meu abraço, meu carinho, meu beijo. Sol, querida, você é maravilhosa. Muito obrigado por você existir na minha vida. E é isso. Deus te abençoe muito. Um beijo a todos que nos assistiram aqui do Brasil, de fora do Brasil, aí de Portugal, dos Estados Unidos, qualquer lugar do mundo. Eu deixo para vocês o meu beijo, tá bom? E a minha gratidão a todos. Muito obrigada, meu querido. Obrigada pela tua presença, por aceitar sempre os meus convites. Obrigada a todos aqueles que vieram, os que entraram, os que saíram, os que se mantiveram e aqueles que virão. Muito obrigada a todos. Um beijo nos vossos corações. Seguimos juntos.